como é o caso de hoje, né? Grande Gilberto Sudré. Oh, sou eu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. O Gilberto, ele é um dos diretores da PECOF, diretor técnico da PECOF, está com um projeto maravilhoso aí de uma revista. Eu quero até que a gente fale sobre isso aí nesse projeto Boa. hoje. Eu quero aproveitar já para apresentar você a galera que ainda não lhe conhece, que é a exceção. O Roberto Monteiro entrou agora. Roberto Monteiro vai estar com a gente numa live semana que vem. Inclusive, já está fechada a live de semana que vem. Vamos ter Polícia Federal. Meu canal no YouTube, Maicon, é Marcos Monteiro. É youtube.com/Marcos Monteiro. Okay? youtube.com/Marcos Monteiro. Então, semana que vem a gente vai ter o Gustavo Vilar, que é da Polícia Federal. Certo? Confirmado. Renan Cavalheira, que é do Banco Itaú. Nós vamos ter a Natália Gonçalo, que é a nossa diretora jurídica da PECOF. Nós vamos ter o Roberto Monteiro, que é analista de malware. Então, vamos falar de análise de malware. Entendeu? E aí nós vamos ter também um grande perito chamado Neto Cunha, certo? Raimundo Neto Cunha, que já foi um diretor da PECOF, um cara muito bom lá do Piauí, entendeu? Um cara muito fera também na parte de redes. O Gilberto, ele escreveu o capítulo do Tratado de Computação Forense, né, Gilberto? Isso, Que exatamente, na parte de análise de... É o best-seller da computação forense no Brasil atualmente. Eu acho que é o Tratado de Computação Forense. Acho que ninguém vende mais do que o Tratado de Computação Forense, né? Eu acho que não, viu? Pois é, Então, uma Bíblia maravilhosa, e o Gilberto escreveu o capítulo de segurança em redes, né? Não, de forense em redes, não é isso, Gilberto? No caso lá foi forense internet, análise de artefatos e evidências na internet. Na internet, exatamente. Maravilhoso, porque aí hoje a galera vai querer Muito bom. muito, tem muitas dúvidas aí relacionadas à forense na internet, né? E aí eu Boa. acredito que são perguntas que se repetem, mas que sempre fica aí na dúvida. Então, assim, aproveitar que já temos algumas pessoas aqui, eu apresentar aqui o Gilberto, é perito em computação forense, especialista em segurança da informação, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense, do LabSeg, professor FAESA, Centro Universitário, instrutor da Academia da Polícia do Espírito Santo, na área de computação forense, diretor técnico da APECOF, Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, certificado pela Exim em Privacy Data Protection Foundation, professor de Cybercrimes da ENERGI, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, membro da HTCIA, High Technology Crime Investigation Association. Inclusive, acho que eu vou falar, vou convidar depois o Quintiliano para participar dessa livezinha aqui. Né? Isso, nosso presidente. Grande amigo Quintiliano. Quem escreve a contracapa do meu livro é ele escreve na contracapa lá, faz um... Né? Membro fundador da DC 5527. Eu não conheço esse DC 5527, me fala isso. Isso é assim, tem a DEFCON, que é aquele congresso americano de... Tá. E a DEFCON tem grupos locais da DEFCON, né? E aí eu, assim, consegui trazer, assim, na verdade, existe o primeiro grupo brasileiro da DEFCON em Brasília. Porque, assim, o DC é o DEFCON, né? Depois 55 é o país, né? E 27 é o DDD. Então, de cada local tem um grupo. Então, no caso de Brasília, DC 5561 foi o primeiro grupo, né, da DEFCON no Brasil. E nós somos o segundo grupo no Brasil da DEFCON aqui. Né? O grupo, na verdade, se reúne para estudar, trocar informação aqui. Se eu tivesse condição de botar mais uma coisa na minha agenda, eu ainda eu ia atrás de criar esse DC 5585. Então, aí já temos um grupo em Porto Alegre também agora, lá do DC de Porto Alegre também, né? Mas a gente tem um grupo aqui, quem quiser visitar, inclusive, nosso site, dc5527.org, é o site, nosso site lá. E aí tu explica, inclusive, aqui também, né? Local de Conferência Internacional de Segurança da Informação, que é a DEFCON. Organizador da Conferência BSides, excelente evento. Eu tive o privilégio maravilhoso de estar no BSides desse ano passado. Um evento fantástico. Eu fui no BSides de São Paulo, mas
funciona e você estava lá também, né? Eu estava lá, exatamente. Foi muito bom, foi muito bom. Comentarista de tecnologia da Rádio e TV CBN, né? TV Gazeta e da Rádio CBN. Autor dos livros Isso. Atenado na Tecnologia de Rede de Computadores, coautor do livro de internet O Encontro de Dois Mundos, Segurança da Informação, Como se Proteger no Mundo Digital, Marco Civil da Internet, Processo Judicial Eletrônico e Tratado da Computação Forense. Então, a gente está diante aqui de um dos maiores nomes no Brasil na área de computação forense. Eu fico muito feliz aí de primeiro tê-lo como amigo, depois tê-lo como presidente da PECOF e agora tê-lo aqui na live para a gente Eu que agradeço o convite. formalmente aqui sobre computação forense, direito digital, assim, Isso. segurança da informação. E o que der vontade, um Isso. faz fantástico. Você tem dois projetos estratégicos que o Gilberto está encabeçando hoje na PECOF, que eu acho extremamente importante. Um é uma revista eletrônica sobre computação forense e vai ter também artigos sobre direito digital e tal, é isso. E um outro projeto Isso. que é um projeto que é um dos meus maiores desejos, é uma certificação brasileira para perito em computação forense, entendeu? Fala aí desses projetos hoje, Gilberto, por favor. Então, vamos começar da revista, né? A ideia da revista chama-se Brazilian Journal of Computer Forensics, então, ou seja, o jornal brasileiro, né, de computação forense é uma revista científica, vai ter registro de ISBN, vai ter registro na CAPES também dessa revista, e a gente vai estar aceitando artigos científicos na área de computação forense, né? A ideia é que a gente vai ter inicialmente duas edições por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. A gente está agora no processo de terminar o site, né? Que aí a gente vai começar a aceitar os artigos para fazer a nossa primeira edição aqui no Brasil. Vai ser uma revista eletrônica, vai ser editada via PDF, né? E aí a gente está trabalhando agora para montar o site e reunir os editores, né? Porque na verdade a gente tem alguns assuntos como forense em hardware, né? Forense em rede, multimídia, e aí cada uma dessas áreas a gente vai ter um curador, que é alguém que vai avaliar, né, os artigos para serem publicados. Então, esse corpo editorial da revista está selecionando agora para montar esse corpo editorial. Então, essa é uma revista, vai ser bem legal. Obviamente que a revista, a chancela é da APECOF, né? Ou seja, ela vai estar, uma edição da APECOF, mas a ideia é que seja uma revista científica aberta, inclusive para várias pessoas poderem consultar, publicar, né, artigos científicos nessa linha. Digital disse que já vai publicar lá. Eu vou cobrar, viu? Vamos cobrar aí, RC Perito Digital. Boa, estamos esperando. Então, em breve, a gente vai começar a abrir a chamada de artigos e trabalhos para publicação lá na questão, na revista, né, para isso. E aí, é currículo, né, para quem publicar também, além de ser uma divulgação do trabalho, também é um excelente ambiente de currículo, né, para isso. Pois é, isso. E assim, dentro da PECOF, para quem não conhece, os maiores nomes do Brasil compõem a PECOF, né? Existem grandes figuras, muita gente com doutorado dentro da PECOF, vai ter uma galera muito fera aí para poder avaliar esses artigos e autorizar a publicação. É muito importante, eu gosto muito de dizer, Gilberto, que assim, a gente sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que a gente. Com certeza. Do jeito que a gente sempre vai encontrar alguém que sabe menos do que a gente. Então, assim, não deixem de publicar, porque às vezes a gente faz uma autocrítica e diz assim, pô, cara, não tá bom isso, eu não vou submeter. Isso não existe. O Gilberto aí deve ter fez aqui uns 4, 5 livros que ele já fez. E aí eu também tenho um livro publicado, um artigo publicado também. E assim, eu não sei quanto ao Gilberto, mas eu vou dizer que tudo que eu escrevi eu sempre achei uma porcaria e eu mandei porque era o jeito, sabe assim, não tem que mandar, mas não quero, ai meu Deus, que vergonha, eu vou mandar. E né, eu acho que isso aí eu acho que é meio normal, né, o Gilberto? Aí você vai até o deadline do editor. Aí quando fala assim, ó, tem que mandar, você manda daquele jeito lá. Mas você fala assim, putz, sempre podia ser pior. Porque quando você vê o livro impresso, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Não tem jeito. Inclusive,
deve sair agora no segundo semestre, só já dando um spoiler aqui, um outro livro que eu sou coautor. A SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, está editando um livro sobre computação em sociedade, né? E tem um capítulo sobre crimes digitais, né? E aí eu colaborei com eles lá, foi bem legal. Existe aí um movimento aí, certo? Reza aí a lenda, existe um movimento aí para ter uma segunda edição do Tratado de Computação Forense, né? Isso. Estamos em conversação aí nessa situação. Era para esse segundo semestre, mas acho que ficou para 2021. Né? E assim vai ter novos capítulos, vai ter um negócio bacana, vai ser bem melhorada essa segunda edição. É assim, tudo indica, eu vou dar uma pinceladazinha lá, entendeu? Boa. Muito bom. Talvez eu produza um capítulo bem polêmico lá, que eu gosto de polêmica. Legal. Certificação da PECOF, cara. Então, Leandro perguntando, nacional, Leandro aqui perguntando, a PECOF é nacional. É isso aí. Associação Nacional de Peritos em Computação Forense. Aqui, ó. Setor, o Gilberto mora no... Olha aí, coisa linda, a camisa. O Gilberto camisa aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui, o vice-presidente é lá de São Paulo, eu estou aqui meio de Ceará, para quem não sabe, eu sou cearense, com muito orgulho, da Gema, aliás, da Gema não, da Tapioca. E aí temos membros aí do corpo diretor, que é do Rio, que é de São Paulo, que é do Sul, que é do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste do Brasil. E membros até fora do Brasil. Temos membros até na China, como gestor. Apesar de que ainda é uma associação nacional, mas nós temos até membro que já reside fora do país, né? Entendeu? Isso aí. Importantíssimo. Isso. Mas assim, falando da certificação, qual é a ideia? Né? A gente ter uma certificação, né, de peritos em computação forense. A ideia da certificação, ela vai ter um curso básico, né, que dá uma visão geral da parte de forense, né, ou seja, das várias áreas de forense, da metodologia de forense, né, com uma prova no final de certificação. E aí o profissional receberia lá o seu certificado de certificado da PECOF de computação forense de perito, né, nessa situação. E aí depois ele teria outros cursos que seriam assim, cursos de especialização, vamos chamar assim. Então, curso de especialização na área de forense em multimídia, forense na área de imagem, por exemplo, né, ou na área de redes, para isso. Então, ele ganharia com seus selos, né? Além daquela certificação básica que ele tem, selos de especialização em várias áreas diferentes da perícia que ele se identifica, ou que ele quer trabalhar mais em relação a isso. Para a galera entender como é que acontece hoje, para o sujeito ser um perito da PECOF, membro da PECOF, ele tem que ter uma série de critérios, tem que ter um currículo para isso, tem que ter um conhecimento na área de computação forense, né? Não pode ter ficha criminal e submeter isso à PECOF para a PECOF aprovar ou não a inserção desse membro. Mas quando houver a certificação, na verdade, a única forma de se associar à PECOF é mediante a certificação. Então, na verdade, isso é uma medida nossa de buscar ainda mais excelência nos membros associados, que hoje já me dão muito orgulho, os membros, mas que a gente quer, na verdade, é uma associação, nós somos uma associação que preza pela qualidade, né, dos seus membros. Né? É isso aí. Né? E aí... Isso, desculpa, sim. Algumas pessoas perguntam assim, então e depois tem alguma revalidação? A ideia é que a pessoa certificada ela tenha que cumprir alguns créditos ao longo de 2 anos, por exemplo. Então, o que são esses créditos? Participar de palestras, participar de eventos, webinars, né? Ter o Coforense, que é, por exemplo, um evento nessa empresa. Então, ele ganharia pontos ao longo desses 2 anos, e aí, no fim desses 2 anos, ele teria... então, eu poderia fazer essa revalidação, né, dessa situação. Entendeu? Então, assim, para quem não sabe, o pessoal entra no site da PECOF, pecof.org.br, né, www.apecof.org.br, coloca lá, procurar um perito, né, como encontrar um perito, né, eu aqui no site aqui para aqui.
pecof.org.br. Você dá uma bugada, na verdade, você já dá muito isso, encontrar um perito. E aí o que acontece? Você verifica quais são os estados que tem um perito associado e acha um perito. Uhum. Então, assim, razão pela qual é uma das nossas preocupações de garantir que nós tenhamos um corpo, né, um corpo de peritos de altíssima qualidade. O Ayrton mesmo perguntou aqui, pode falar um pouco sobre os critérios para ter benefícios de se tornar um membro associado? Lá no site mesmo da APECOF tem um linkzinho que chama-se tem um encontro em perito que eu falei para vocês, né? E aí dentro de menu tem lá quero me associar, entendeu? Quero me associar. Estou com dificuldadezinha aqui. Mas, e aí tem lá mostrando quais são, quero me associar, né? E aí mostra lá quais são os critérios, porque o sujeito ele também pode ser um membro associado, que não é um perito associado, que não existe a categoria. Existe, na verdade, a gente associa advogados também, né? Então, existe advogado associado, membro associado e perito associado. Então, são três níveis aí, três tipos de figuras diferentes para a gente discutir aí no alto nível lá e pronto. Marcos, se você me permite, acho que duas assim, benefícios que o membro da PECOF tem, que acho que são bem importantes. Primeiro, é o acesso aos próprios outros membros da PECOF. A gente tem uma lista de discussão fechada, em que discute-se de vários assuntos, termos bastante técnicos, pessoas que trocam informações, estou fazendo uma perícia e preciso de uma dica disso, daquilo. É um grupo bastante interessante, que tem sempre muito rico de informações, então essa é uma vantagem, acho, desse grupo. E outra questão é que a PECOF tem uma parceria com várias entidades, institutos de ensino educacionais, com excelentes descontos de curso de pós-graduação, especialização, né? Então, ou seja, isso também é na verdade, o que ele paga de anuidade volta para ele muito mais em descontos que ele consegue fazer em cursos Muito mais. nessas instituições. Muito mais. Exclusivos lá, né? Tem cursos exclusivos lá dentro da PECOF, e de vez em quando aparecem mais cursos exclusivos que não paga nada. Tem muitos descontos em cursos, tem cursos por aí desses grandes, muito gabaritados, que o cara tem 20, 25, 30, às vezes 50% de desconto. Tem evento que é gratuito para quem é membro da PECOF. Tem evento que o membro, por exemplo, o Interforensics, que é o maior evento na área de forense em geral, né? Na verdade, da América Latina. Muita galera da Interpol, da Polícia Federal e tudo. Interforensics, para quem era membro da PECOF, tinha 60% de desconto. Isso era um evento aí que custa R$ 1.400, se não me engano, a entrada. Não era um evento barato, um congresso realmente grande e tinha 60% de desconto. Só esse desconto desse evento é muito mais do que a anuidade, por exemplo, né? Com Entendeu? certeza. Fora alguns workshops, inclusive, primeira mão, como eu estou vendo que tem muita gente aqui da PECOF que está online agora também, na nossa live, eu vou fechar essa semana aí, para a próxima, uma data para um evento, um workshop fechado que eu vou ministrar, entendeu? É um workshop fechado, a gente trata de casos reais em que tudo sabe, com muito sigilo, e que a gente eleva o nível da conversa, entendeu? Coisa que a gente não pode falar publicamente, que a gente fala fechado. Fora também acesso à ferramenta. Por exemplo, hoje o IPED ele é largamente divulgado, mas lá atrás só quem acessava o IPED era a Polícia Judiciária e membros da PECOF. Hoje os membros da PECOF têm licença de uso para o Nu Detetive, para o LED. Então existem ferramentas que você só vai ter acesso se você for membro da PECOF, por exemplo. Isso aí. E a última versão, né? Sempre a última versão. O Oliveira, é possível participar do grupo da PECOF sem ser membro? É impossível, Oliveira, porque na verdade a gente trata de assuntos lá o tempo todo onde são sigilosos, entendeu? Então existe muita responsabilidade sobre o que se discute lá. Então gente tratando de coisas bem sérias, bem importantes aí, tudo, entendeu?
É isso aí. Então, assim, é uma excelente, para quem quer atuar na área de perícia ou quer conhecer mais, é uma excelente dica aí de participar do grupo lá, né? Com Tem uma certeza. pergunta aqui do. Anuidade é meio salário mínimo. Para quem é perito, quem é membro é um quarto do salário mínimo, viu, Marquinhos? Marquinhos está perguntando aqui. Mas aqui tem uma pergunta aqui de N5 envelopes. Tá? Parece que esse é o profile aqui de quem perguntou. Como ser achado pelos juízes? Tem colegas declinando. Já outros não conseguem nada. Qual é a dica? Zé Gilberto, qual é a dica aí para você ser encontrado aí? Então, a minha sugestão, o que eu fiz quando eu estava começando, né, na carreira de perito, eu montei um currículo, aí depende de cada local, né? Tem locais que você tem um cadastro eletrônico, você faz e se submete e fica lá no banco de peritos daquelas varas, né? Então, tem locais que são assim, então você entra digitalmente e faz seu cadastro lá. Então, aqui, por exemplo, aqui em Vitória, a parte de justiça trabalhista é assim que você faz, um cadastro online que você se cadastra lá na parte de perito, né? Diz lá as áreas que você atua, dentro da perícia da área de informática, e aí você fica naquele banco de peritos e aí o juiz te escolhe lá, né, daquele banco de peritos que você tem. Em outros locais, aqui, por exemplo, a perícia, nas varas cíveis, não tem isso aqui ainda, né? Aqui, pelo menos eu sei que todos os lugares do Brasil tem, São Paulo tem esse cadastro eletrônico. Então, no caso, quando não tem esse cadastro eletrônico, o que foi que eu fiz? Imprimi lá um monte de currículos meu, né? E fui vara em vara lá nas secretarias das varas e entreguei meu currículo. Assim, olha, eu queria me candidatar para fazer parte do banco de currículos dessa vara, uma a uma, né? E aí fui lá, me apresentei, algumas vezes até eu pedi para falar com o juiz, né? Ele estava no horário que ele estava vago lá, me apresentei pessoalmente ao juiz, eu sou fulano de tal, sou perito dessas áreas, querendo colocar meu nome à disposição aqui da vara para poder trabalhar com isso. E aí você é chamado, né? Começa a ser chamado nessa situação, né, em relação a isso. Uma outra dica que eu dou para quem está entrando na área de perícia também, que é interessante, é o seguinte: você talvez não se sinta seguro de fazer uma perícia, ou de ser nomeado como um juiz para ser o perito judicial lá da causa, né? Então, o que você pode fazer? Você pode conversar com alguns advogados, né? E conversar com eles para que você entre naquela causa como assistente técnico. Fala com o advogado, olha, um advogado amigo seu, fala assim, olha, se tiver alguma causa que envolva a parte de informática, você me nomeia como assistente técnico. Muitas vezes até você não cobra nada nesse começo, né? Por que é interessante que você faça isso? Primeiro, porque você, como assistente técnico daquela parte, você vai ter acesso aos documentos do processo. Então você vai começar a se acostumar com aquele jargão técnico que é diferente da nossa linguagem do dia a dia. Como é que vai começar a se acostumar com o processo, né, judicial, como é que são as fases do processo judicial. Você vai começar a ficar conhecido, porque seu nome vai estar no processo lá, com nome, CPF, endereço, que você é o assistente técnico daquela parte, né? E você, inclusive, vai ter acesso ao laudo do perito oficial. Então, você vai começar a ler o laudo e falar assim, ele fez assim, essa causa ele fez assim, ele usou essa técnica, ele usou essa ferramenta. Então, ou seja, é uma forma de quem está começando no processo, né, de entrar nessa área, né, e você começar a aprender um pouco nessa situação. Então, esses dois, para quem já tem um pouco mais de experiência, vai direto na vara lá e faz seu cadastro. Quem não tem uma experiência e quer começar a ter um pouco de traquejo nessa área, minha sugestão é começar como assistente técnico, né, para conhecer um pouco a área em si. Boa ideia. Mas assim, o que eu digo isso muito para os meus alunos, na verdade. Não vai acontecer nunca de ninguém bater na sua porta, lá você está em casa, deitado, alguém bate na sua porta. Senhores, mora algum perito aí? Isso não vai acontecer, certo? Como não vai acontecer nem para médico, nem para advogado, nem para engenheiro, não vai acontecer para canto nenhum. É correr atrás e a galera saber que você existe. Você vende água no deserto. Certo? Primeira coisa é isso. O trabalho do perito em computação forense é um trabalho que todo mundo precisa, que todo mundo necessita, certo? E que de repente não sabe nem que necessita, às vezes. E esse é um dos trabalhos de a gente disseminar esse conhecimento para a galera saber o que é possível. Porque muitas vezes você é vítima de alguma coisa e acha que é impossível encontrar o indivíduo e aí você fica limitado a deixar para lá. Entendeu? E aí vou morrer com essa amargura, como diz a história. E aí, assim, você precisa divulgar que você tem o seu
conhecimento. Agora, que é uma coisa muito importante aí que o Gilberto falou, que é o seguinte, cara, tu não se sente preparado, tu fica nervoso para pegar uma perícia judicial, tu fica preocupado com isso e tal. Eu gosto, Gilberto, não sei quanto a você, mas eu gosto muito de dizer para todo mundo, no dia que eu for pegar um caso e me sentir muito confiante naquele caso, eu largo e vou fazer outra coisa. Porque aí eu estou praticando um esporte radical quando eu acho isso. Entendeu? Por quê? Porque é muito sério, não é brincadeira. E aí a gente, às vezes, está ali para mudar a vida de gente, de muita gente. E aí é natural que a gente fique nervoso. Onde é que surge um APCOF da vida aí? É quando o cara não se sente só. O Gilberto, ele é um pouco antigo. Quantos anos de perícia já, Gilberto? E melhor não, sei lá, acho que deve ter uns 15 anos, acho que isso aí, 12, 15 anos, sei lá. Então, lá atrás, o Gilberto, assim como eu, quando a gente começou a fazer a perícia, a gente olhava para um lado e para o outro e não tinha quem recorrer. Não havia literatura, não havia quem perguntar, sabe? Aquela sensação de solidão, sabe? Que você está sozinho mesmo. E isso aí, na verdade, faz parte de uma realidade de pessoas antigas, que nem o Gilberto, eu não, sou bem mais novo. Vai. Entendeu? Então, assim, isso é uma realidade. Hoje, isso só é realidade se você quiser. Não só porque você tem uma grande quantidade de uma fonte absurda de conhecimento na internet, obviamente algumas prestam, outras não valem nada, mas é a internet, né? Entendeu? O que tem de bom tem de ruim, e aí você só tem que ter seleção. Existe uma quantidade enorme de livros que a gente atesta que você pode estudar por eles, que vai ser muito bom. Na nossa época não tinha livro, não. Esses livros que tem, não tinha nada disso. O primeiro livro foi publicado um dia desse, que foi o do Pedro Eleutério, né? Isso. Bem fininho, na verdade, era bem fininho, então ele era muito ainda Tá superficial. aqui. Hã? Tá aqui em cima, aqui, tá na minha biblioteca aqui. Aqui, acho que até aqui ele aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui em cima na minha biblioteca aqui. Esse aqui foi o primeiro livro lá atrás, esse aqui acho que é 2011. Isso é muito recente, é muito novo, 2011. Tem do Venema, que é mais antigo, um pouco mais antigo. Do Venema, que é um pouco mais antigo do que esse também. Quem? Do Venema. Acho que não tá aqui, tá lá na Sim. sala, na UIF, lá. Do Venema. E aí, quando você chega numa obra, aí depois veio o Evandro Della Vecchia com um livro bem mais grossinho, com um monte de coisinha legal, né? É esse aqui. Isso. Esse eu acho que é a segunda edição, né? Essa é a segunda edição já. Esse eu tenho as duas. Eu tenho guardado aqui na minha base. É a primeira edição. A primeira edição está ali em cima, a segunda edição está aqui. Meu livro de cabeceira aqui. Você sabe que eu estou nela, né? Estou nessa segunda edição. Né? E... Estou na primeira página. Você abre ali, você já vê, depois não vê mais. Velho, e é assim, aí você pega o Tratado de Computação Forense, que é uma bíblia, sabe? Fui lá, pude dar uma contribuiçãozinha também recente. Achei os livros mais recentes da área de computação forense no Brasil hoje. O mais recente publicado é esse do Evandro. Anterior a esse, o meu. Anterior ao meu, o Tratado de Computação Forense. Isso aí. Eu indico você comprar os três. Certo? Isso aí. Comprar os três. Por quê? Porque existem capítulos que um tem e o outro não tem. Entendeu? Capítulos que um tem e o outro não tem. Aí você... Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é legal também. Esse aqui, ó. Chama-se Polícia Científica. É do Jesus Antônio Velho e do Vilar, do Davidson e do Luiz Rodrigo. Esse aqui, ó. É muito bom também. Saiu agora, esse é novinho agora. Saiu, tá recente. Aqui. Eu tô sabendo. Né? Então, existem essas literaturas. E aí tem algumas associações, né? Existem algumas associações no Brasil relacionadas à perícia, na verdade, em geral. Eu acho que de computação forense, acho que só é a PECOF. Aliás, existem algumas iniciativas por aí, eu acho válido, eu acho que eu apoio, sabe? O importante é disseminar, né? E tal. A PECOF, ela surgiu
e se estendeu para todo o Brasil, por isso que é a Associação Nacional, não é por acaso. E aí a vantagem disso é que, cara, tu não tá só, sabe? Não tá só. Então você tá. Hoje eu estava conversando com o perito da PECOF, que estava com dificuldade em um caso, e ele não sabia o que fazer, para qual direção tomar, e aí o cara manda para mim um WhatsApp, eu disse, velho, tu vai por aqui, por aqui, por aqui, isso, porra, legal, e massa aí, vai. E o contrário também, às vezes sou eu e tal, pô, Gilberto, me dá uma luz aí, eu tô com um caso aqui que eu não tive uma boa ideia, cara, me ajuda aí, entendeu? Assim, então, pô, sabe, essa consultoria P2P, gostou do tempo? Consultoria É P2P, boa. né? Ela é fantástica, velho, isso não existia É. na época do Gilberto, né? Marcos, deixa eu responder duas perguntas que passaram aqui. Uma, alguém perguntou se eu sou de TI ou advogado. Não sou de TI, não sou advogado, não. Minha formação é em ciência da computação, fiz especialização, né? E minha formação toda é na área de TI. Uma outra pergunta também que passou ali, que era se a certificação, né, vale uma certificação para dar uma carteirada no juiz. Foi, acho que a frase que passou ali para mim. Na verdade, aí eu vou também esclarecer, não sei que me corrija se estiver enganado aqui, Marcos, mas assim, o que acontece, né? Isso é uma realidade. No Brasil, a área de TI, né, tecnologia da informação, não é uma área reconhecida como uma profissão reconhecida no Brasil. Nós não temos uma profissão reconhecida. Então, a gente não tem sindicato, a gente não tem conselho, não tem nada disso. Então, não é como, por exemplo, o CRM, que o CRM diz qual é o currículo mínimo do curso de medicina. Para ser um curso de medicina, tem que ter aquelas disciplinas mínimas, que é a mesma coisa com engenharia, com CREA, né? Então, essa situação. No caso de TI, não tem isso. Então, a gente não tem um currículo mínimo. Tem um currículo que o MEC sugere, mas não é um currículo que veio da comunidade, vamos chamar assim. Veio do MEC, nessa situação. Então, a gente não tem nenhum tipo de conselho nessa situação. Então, por exemplo, um perito contábil, o cara tem que ter registro lá no CRC, um perito da área de engenharia tem que ter um registro lá no CREA, com ART, tem tudo registrado. A gente não tem isso. Então, na verdade, na área de TI, é mais ou menos o notório saber. Basicamente, isso que é o caminho normal da área de perícia. Então, a certificação, eu digo assim, encare a certificação, aí tem várias, vai ter a da PECOF, tem a CH, tem outras, mas encare a certificação como uma forma de você ganhar conhecimento. Não que aquilo vai te abrir a porta, por causa de certificação, o juiz vai te chamar. Não é esse caminho, basicamente. Sabe isso, que eu até falo isso muito para meus alunos, é o seguinte, olha só que interessante. Quando eu penso em atuar na justiça, eu não me preocupo muito com certificação, porque o juiz não sabe o que é certificação. Ele é da área do direito, ele não é da área da computação. Então eu chego para ele lá, que eu tenho esse meritíssimo, eu tenho até aqui, meritíssimo, eu tenho um CHFI. Aí ele fala para mim, que porra é essa? Né? Ele não sabe o que é um CHFI. Aí se eu ainda digo em inglês o que é CHFI, ele continua dizendo que porra é essa duas vezes. Porque ele é do direito, ele é perito do direito, entendeu? E aí o que acontece? A sua carreira acadêmica acaba sendo muito importante, carreira acadêmica, publicações, né? Já pensou, meritíssimo, de acordo com o meu artigo que eu publiquei na revista da PECOF, é isso que eu estou dizendo, meu chapa. Isso é carteirada. É isso aí. Mesmo porque o próprio perito criminal, ele leva muito em consideração os livros. Então, você imagina o Gilberto, que ele é perito ad hoc, e vamos supor que ele trabalha como assistente técnico de defesa, né? Aí você senta numa mesa na audiência, o perito da Polícia Federal está no outro canto e apresenta o laudo. E é muito comum o laudo da Polícia Federal remeter aos livros que são publicados. Então, ele fala dos conceitos e fala sobre as publicações. Então, ele chega lá, meritíssimo, é isso. Aí o Gilberto vai lá... Meritíssimo, o perito, inclusive, levou em consideração o livro que eu escrevi, e na verdade não é assim, é assado. O juiz vai olhar para o Gilberto e vai dizer, aí é carteirada, entendeu? Aí é carteirada. Então, publicação é muito interessante, é muito importante, e de repente conta muito isso. Agora, onde é que entra um CHFI da vida, como também em certificação na área de segurança e por aí vai? É quando o teu cliente é uma empresa. Né? O teu cliente é uma empresa, então é muito comum que seja lá o CIO, o gestor de TI, que queira contratar você. Aí ele já sabe que esse tal de CHFI, ele já sabe o que é isso. Ele realmente
É isso. Aí ele vai atrás porque você tem aqueles papeizinhos, entendeu? Então, vale a pena muito para você ampliar a sua carteira de conhecimentos. Agora, é óbvio que numa audiência você pode apresentar o seu currículo onde você tem as suas certificações, tem tudo isso, que aí é subjetivo a análise do juiz. Mas que vai necessitar que você explique o que é isso. Entendeu? O que é isso? Pelo que você tem, né? O Marquinhos pergunta aqui: uma perícia de uma pessoa física contra um órgão público é difícil de ganhar? Não. Se você tiver uma perícia melhor sua do que o do órgão público, não é. Eu tive agora, tem 2 meses atrás, se eu não me engano, não me recordo, foi ano passado agora, finalzinho do segundo semestre do ano passado, não lembro quando exatamente foi. Foi ano passado. Eu sou muito ruim de tempo. Há 5 anos um rapaz estava preso por estupro, e aí, ou seja, o rapaz contratou o Innocence Project. O Innocence Project me contratou para poder verificar como defender o cara. Eu fiz uma perícia de uma CFTV, onde eu provava qual era a altura realmente do indivíduo que estava cometendo crime em série, e que ele diverge muito do cara que estava lá preso há 5 anos. E aí, quando apresentado isso para um grupo de desembargadores, eles mandaram soltar imediatamente, depois de 5 anos do cara preso. Isso é uma ação onde eu estou contra o Estado, na verdade, se você for imaginar assim, né? Isso já é uma ação que eu estou contra o Estado e que foi muito fácil de ganhar. Foi uma perícia que me levou quase meia hora para fazer. Depois de 5 anos do cara preso, foi quase meia hora para eu provar que o caba que é o estuprador tem 1,90 m e o caba que está preso tem 1,60 m. Entendeu? Isso aí no Fantástico, esse caso e tudo, né? Foi muito falado. Então, assim, é prova técnica. É prova técnica. Então, ganha o melhor cientista. Não é isso, Gilberto? É isso aí, exatamente. Quem tem embasamento técnico e faz a prova, acabou, não tem discussão. Muito bom. Aqui, Rômulo pergunta: em alguns tribunais o cadastro é só possível tendo curso de perícia judicial, exemplo TJ e Rio de Janeiro. Sabe informar por que isso acontece? Alguns locais eles exigem esse curso. Em alguns locais, sim, é verdade, né, eles fazem isso. Mas, na verdade, esse curso de perícia judicial basicamente é o procedimento, basicamente. Como é que você deve estruturar. Não fala de perícia em computação, perícia forense ou computação forense. Ele fala basicamente desse curso de maneira geral, de como é que deve ser feito a perícia, como é que é estruturado o laudo, o que deve ser feito. É só uma questão de uniformizar, talvez, o procedimento ou a documentação. Basicamente isso. Mas em alguns lugares exige mesmo. Muito bom. Daniel Oliveira perguntou outrora: forense em clouds públicas, como a AWS, Azure, já temos bons artigos a recorrer? Eu até fiz essa pergunta para, acho que foi o Lau, se eu não me engano, mas para ti é muito importante essa pergunta. Então, já tem alguns livros nessa situação. Sempre é uma perícia em que você depende, em mais ou menor grau, de quem é a empresa, né? Porque você, na verdade, não tem acesso físico às máquinas. Então, bom, você tem alguns livros, alguns artigos que já começam a ter uma situação. E aí, as próprias empresas também, agora, com essas demandas, já começam a ter uma infraestrutura que permite você também fazer as suas análises, né, remotamente. Então, sim, depende muito do local, depende muito do que você está procurando e do que você está, qual a evidência que você está procurando em relação a isso. O Marquinhos fala aqui que o Pedro de Eleutério foi professor dele no IPOG. O Gilberto agora também é um dos professores da pós-graduação, né, da MBA em Segurança da Informação e Perícia Digital do IPOG, viu? Essa nova perícia, esse novo projeto aí, fantástico, inovador aí do IPOG, o Gilberto ele é um dos professores. O Marquinhos também pergunta qual é o meu livro. Esse carinha aqui da editora Leudio, é Informática Forense. É um azulzinho, né? É um azulzinho porque tinha que ser um azulzinho, tinha que ter essa dupla, sei lá. É Informática Forense. Rola carteirada de certificação para o júri? A pergunta foi feita pelo Marildo, né? Foi o que você respondeu. Tratar de computação forense
É uma ótima obra, sem dúvida alguma. Inclusive, um dos revisores técnicos, né, da obra, que a obra ela é validada tecnicamente por 4 revisores, né, que é o Gustavo, não é isso? Isso, Davidson. O Davidson Pinheiro, Davidson. fantástico, Isso. também, é do Banco, o Gustavo Vilar, que é da Polícia Federal, o Davidson, que é do Banco da Amazônia. Quem é outros dois? Eu me esqueci agora. Tem o... É porque quem revisou o meu artigo foi o Davidson, lá. Por isso que eu me lembro dele, exatamente. Agora você abre O Vilar também. os 4 caras que começam, são os revisores. Eu conheço, eu acho que dos 4 conheço 3, conheço muito bem os 3, eu não estou fugindo agora na memória. E o Gustavo Vilar vai estar segunda-feira com a gente aqui na live, viu? O Gustavo, ele praticamente Muito criou o bom. Instagram dele só para fazer essa live, no final das contas. Ele não é do Instagram, ele não usa Instagram. Aí eu fiz o convite e ele... Marcos, eu vou aqui criar esse Instagramzinho aqui só para a gente conversar aqui. Entendeu? A gente vai estar segunda-feira, uma pessoa espetacular. Quem não gosta de computação forense tem que ir segunda-feira, porque no mínimo você vai rir muito. Começar a rir. É verdade. Ele é muito hilário. Ó, o Romulo aqui, cara. Ó, CHFI é baseado na lei americana. Por que não existe uma baseada na lei brasileira? Vai existir, que é esse Vai ter, ué. Coffee, né? Exatamente, vai ter. Aqui em Aracaju me ofereci como voluntário e a diretora quer saber se quer fazer uma reunião comigo para explicar como funciona esse tipo de voluntariado. É o Mister J. Trindade. Mas nossa pergunta aqui, hardcore aqui. Fernando Nunes perguntou. Isso é muito legal essa pergunta, cara. Fernando Nunes. Slack Space na NFT também é apagada pelo Garbage Collector do SSD? Para vocês Boa entenderem. pergunta. Essa é boa pergunta, mas assim, a minha resposta é sim. Sim. Eu acho que vai apagar também. Ele vai apagar. Na verdade, sim, fazer data de SSD, ele veio ganhar na loto. Também não é a Mega Sena. Isso aí. Por quê? Porque o tempo todo você tem para a galera entender. O SSD, ele tem aqui, como disse SSD? Um SSD, ele tem dentro dele, ou seja, é nível de hardware, ele tem uma controladorazinha aqui, que quando você joga energia para ele, você só liga ele, que o controlador entra em ação, a esse tal de Garbage Collection Tabajara, ele vai lá o tempo todo verificar se existe alguma parte ociosa em termos de uso e faz uma limpa aquela seção, aquela partezinha, aquela partilhazinha da memória. Mas isso é nível de hardware. Tá certo? Gilberto, se quiser acrescentar alguma coisa e me corrigir, por favor. Tá? Falar besteira, né? E aí, ou seja, para a galera que não sabe o que é Slack Space, Slack Space é o espaço vazio. O que é espaço vazio? Quando você apaga um arquivo, no final das contas você está indo lá na MFT, que é a tabela de alocação de arquivos, e diz assim, ô, MFT, sabe aquela região do disco? Tá livre agora, viu? Tá livre, tá de boa, tá tranquilo. Então você só chega na MFT e marca um xizinho lá no espaço da MFT que possa vir a ser utilizado depois. Entendeu? Então, acontece que esse espaço do disco rígido aqui, a gente considera de espaço vazio, mas na verdade o dado está todo lá. Né? Está todo lá. Quanto maior o disco, maior a probabilidade de recuperação do dado. Por quê? Porque existe uma questão de sorte também. Quando você vai escrever uma nova informação, aquela nova informação tem todo um disco rígido para guardar-se, né? Para escrever uma informação. E aí você pode ter o azar de ele querer escrever exatamente naquele setorzinho lá que tinha um dado anterior. E aí acaba passa a vir a corromper o dado. Entendeu? Não é verdade? E aí o que acontece? A gente faz recuperação de dados também nessa espaço não alocado e das slack spaces, né? Nesses espaços vazios aí em geral. Tá certo? Não é isso, Gilberto? Isso. Só comentando assim, por que acontece isso? Vamos só explicar. O SSD, ao contrário do HD convencional,
Quando você apaga um arquivo, no HD convencional, quando você apaga um arquivo, como o Marcos comentou, ele vai lá na MFT e marca que aquele arquivo está apagado, na verdade aquela área está liberada, mas as informações estão ali dentro, gravadas ainda. Quando você quer gravar novamente alguma coisa, a controladora olha o lugar onde está vazio, né? Na verdade o seu profissional olha onde está vazio, vai lá e guarda o arquivo lá. O que acontece no SSD? O SSD, como ele é uma memória, né? Ele tem uma característica interessante. Quando você vai escrever na parte do SSD que está ocupada, ele tem que limpar e depois escrever, o que leva muito tempo. Ou seja, ele tem que limpar aquela área para depois escrever de novo. Ele não pode só escrever por cima. Ele limpa e escreve. Então, demora muito tempo. O que as controladoras fazem? Ele tem uma função chamada de trim, T-R-I-M, que é uma função que normalmente vem ligada automaticamente. Você pode até desligar se você quiser, mas normalmente vem ligada automaticamente. Que faz o quê? Quando você escreve um arquivo e você apaga o arquivo, e aí naquele momento ocioso da controladora, o que a controladora faz? Ela fica varrendo o SSD e olhando espaços que foram apagados. E vai lá e ela limpa, porque na hora que eu for escrever de novo é mais rápido, porque a área está vazia, então é mais rápido de escrever. Então, o dado que estava lá, que a pessoa apagou o arquivo, se você deixar o computador ligado depois que apagou, aquela área vai ser limpa pela controladora. E aí você não tem o que recuperar mais. Então, ou seja, essa é a explicação de por que o SSD é tão diferente do caso do HD convencional e eu diria que assim, é o terror do perito, porque assim, para recuperar alguma coisa de um HD, é muito complicado. Mesmo que você desligue o computador naquele momento, a próxima vez que você ligar, né, o SSD, se aquela função estiver ligada, ela vai começar a apagar as coisas do arquivo, daquelas áreas que estão limpas do SSD. E aí você vai perder o que tinha lá dentro. Então é bem complicado. Problema ainda mais grave também, que é o seguinte, não sei se ainda é mais, não sei se é mais grave ainda, mas eu considero tão grave quanto, pelo menos, assim. Imagine que eu coletei esse HD aqui, certo? Eu sou o first responder, como diz lá no CHF. Eu sou aquele cara e peguei essa máquina, aprendi ela e fiz a coleta dessa máquina. Fui lá, liguei a minha controladorazinha aqui, pá, no meu computador, liguei no meu computador, obviamente com um bloqueio de escrita, e aí eu faço a cópia forense, e aí na cópia forense eu tiro o hash desse HD e coloco na minha cadeira de custódia. Lindo, né? Perfeito. Perfeito, cadeira de custódia linda, formulário de cadeira de custódia muito bem preenchido, coisa mais fofa do mundo. No dia seguinte, vai o Gilberto pegar esse HD para fazer análise, porque se eu sou o cara, no âmbito criminal, se eu sou o cara que faço a coleta, eu não vou ser o cara para fazer análise, no âmbito criminal, né? No penal, no civil, eu posso ser o mesmo. Aí o perito designado oficial para fazer essa análise vai ser o Gilberto. O Gilberto vai, como ele sabe que não foi ele que apreendeu, né? Então ele, como bom perito, ele olha para o formulário de cadeia de custódia, vê o hash, tira o hash desse HD e vai bater se o hash que está nesse HD é o mesmo que está no formulário de cadeia de custódia. Porque, tradicionalmente, se o hash mudou, então houve uma alteração ou adulteração do local do crime. Olha o local do crime aqui que eu estou considerando, certo? Então, houve uma alteração ou adulteração. Qual a diferença de alteração ou adulteração? A adulteração ou alteração, a diferença é se houve dolo ou culpa. Eu posso ter alterado aqui sem querer querendo, ou posso ter realmente alterar querendo. E aí é uma adulteração. Se tiver o dolo, a má fé de realmente fazer. De qualquer forma, o resto vai mudar. Beleza? Mas o Gilberto me conhece, sabe que eu sou um cara muito direito, eu sou muito honesto, mas ele é esperto, ele vai tirar o resto de qualquer jeito. Gilberto, é possível que o hash não bata? Provavelmente não vai bater. Muito provavelmente não vai bater. O disco foi SSD, muito provavelmente não vai bater. Por causa de quê? Por causa desse infeliz que fica dando as coisas que a gente não manda pagar. Entendeu? E aí, porque a Slex também é considerada no cálculo de hash. Isso aí. Entendeu? Então, e isso aí é uma preocupação, entendeu? Deu problema. Trindade fala aqui em Aracaju me ofereci como voluntário. A diretora queria fazer assim, já tinha. Aqui no Rio Grande do Sul, Marcos Alexandre,
vai de juiz da vara. Na minha cidade, quando eu fui me candidatar, pedi uma e tinha que ser atualizado, pois já tinha uma com segurança de sistemas em 2008, isso foi em 2016. Tem algumas perguntas aqui. Wellington, quando desfragmenta o disco, ele troca as informações de setores e com isso muda a informação dos setores? Velho, Não, não muda, não. Só mas muda de lugar, né? vai alterar. Mas vai alterar porque vai alterar a MFT. Lá o diretório vai mudar a informação porque agora ele vai apontar para outros locais. Vai mudar. E outra coisa, eu posso estar equivocado, mas eu tenho 99,9999999 e mais outros 9% de certeza de que se eu fizer um defrag, eu posso influenciar em muito no data carving, né? O que tu acha? É, isso. Não, pode ser, porque você vai acabar sobrescrevendo áreas que ele vai mover, né, o setor. E aí vai mover o setor para um outro setor que tinha alguma coisa lá. E aí perdeu. Exatamente. Perdeu o que estava no setor anterior. Estamos Vai aqui com... alterar o hash e vai mexer com o problema da data carve também. Exatamente. Assim, para a gente se limita ao que é importante para a gente na área de segurança e na área de computação forense. O defrag é muito interessante por questão de desempenho e tal, do seu disco rígido, mas isso é uma coisa que o usuário fez, não é uma coisa que o perito vai fazer. O usuário faz isso. Por que o usuário fazer isso? Eu digo nunca um perito fazer isso, obviamente. Na verdade, nenhuma Isso operação aí. a gente pode fazer, entendeu? Qual o cabo que você usa para coleta? Pode mostrar qual é a marca? Cara, não, eu uso para coleta, eu uso mesmo um bloqueador de escrita, um FR100, até mostrei em uma das lives aqui, né? E às vezes, informalmente, eu utilizo uns carinha desse aqui com cabo Isso. USB tipo C, que tem maior throughput, na velocidade de conexão e tal. O FRC é bem caro, mas tem uma ferramenta que chama CodeGear, que eu comprei, inclusive. Custa bem, é bem barato até lá na Amazon. Coisa de $60, né? É um bloqueador de CodeGear. Ah, Ele tá ali no armário ali. Chama CodeGear. Oi? quanto tempo para chegar? Ah, demorou uns 2 meses para chegar, né, aqui. Aí ele, assim, não é tão rápido quanto o FR100, né? Ele é um pouco mais lento. Mas ele é um aparelhinho tranquilo, você pode ligar, tem várias interfaces diferentes e custa bem barato. Pelo preço é super acessível, né? Em torno de 60 Depois manda dólares. fotos aqui para a gente publicar para a galera, entendeu? Ah, Foto, link, legal. entendeu? A gente tem que prover opções baratas também. Como também é possível fazer um bloqueio de escrita por software, né? Depois eu pego ali, se até quiser, eu pego ali. Se quiser, eu pego ali. Encerrar, estou com um monte de pergunta aqui, eu queria só encerrar. Como é o Então, último vamos dia, lá, vamos lá. pegar mais alguns Tá bom. minutos seus. Então, o Instagram daqui a 4 minutos vai cair, a gente restabelece a conexão. Quando restabelecer, tu mostra o CodeGear para a gente dar uma olhada. Como se achado pelo já perguntou aqui para mim eu ver aqui as outras. Para não acionar o TRIM, teoricamente o SSD tem que estar realizando alguma atividade qualquer. O O Garbage trim Collector. é uma função, o trim é uma função da controladora. Então você tem, depende do sistema operacional. Para Windows tem algumas flags que você liga, para Linux tem outras que você desabilita essa função da controladora. Basicamente isso. Nas controladoras que tem função, possibilidade de desabilitar essa função, né? Também. Como pergunta aqui, falando-me SSD, um DockStation é considerado válido para a cópia de discos na perícia? Não, Assim, não, mas oi? eu quero sua opinião, eu não indico. Eu vou dizer por Não, quê, mas diga. não, mas o DockStation, assim, você não vai copiar, você vai usar o DockStation para ligar o HD no seu computador. Você não vai copiar através do DockStation, tá? Porque eu tenho DockStation, você coloca os dois HDs, aperta o botão e ele copia de um para o outro. Não é isso. O que você vai fazer é usar o DockStation, que nem o cabo que você mostrou aí agora, né? Sim. Você basicamente vai usar o DockStation para colocar o HD externo no DockStation, ligar a USB no computador, abre ele como read-only e faz a cópia. É para isso que o DockStation vai ser utilizado na perícia. Não para fazer aquele backup que os DockStation têm para essa situação. Exatamente. No cópia de Isso disco aí. para disco, no DockStation não indico.
você quiser Não, usar o DocStation exatamente. no computador, como o Gilberto falou, ou seja, para ler o Isso. disco, eu ainda não indico. Eu vou dizer por quê. Porque o DocStation, ele dá um pouco mais de trabalho para você conectar. O nosso trabalho ele vive mesmo de enfiar e tirar o disco, né? A gente liga muito o disco. Então, é assim, o DocStation vai funcionar para isso e tal, mas eu indico sempre um adaptador, porque é mais fácil conectar o disco e tirar, só por essa usabilidade, entendeu? Né? A vantagem do DocStation, ele funciona com HDs que já tem alimentação também, né? O cabo, você tem que ter alimentação externa. Só que HD de notebook, tipo esse aqui, tipo esse HD aqui, o cabo funciona bem, né? Porque não precisa de alimentação, a alimentação vem pelo cabo. Mas muitas vezes a USB não consegue alimentar o HD grande, aí você tem que usar um DocStation para alimentar o HD. Por quê, ó, por exemplo? Isso aqui é um HD de 3,5 polegadas, certo? Um HD de Isso. 3,5 polegadas, a placa lógica funciona a 5 volts, mas o disco ele gira a 12 volts. Ok? Um HD de 2,5 polegadas, que é um HD de notebook, ele só funciona a 2,5. Por isso que até quando o disco é magnético, ele só vai para 5.400 RPM. Por quê? Porque precisa de muita energia para rodar mais rápido que isso. Então você pega 5 volts e alimenta aqui. E 5 volts é o que o teu USB já entrega. Entendeu? Isso E aí aí, exatamente. você tem adaptadores como esse que só precisa ligar no de 2,5 polegadas. Mas se eu quiser ligar no disco de 3,5 polegadas, olha a mágica, tem Tem um entradazinha. alimentador. Isso aí. Então eu Isso adiciono aí. Aí, para poder alimentar os 12 volts que é necessário para um disco de 3,5 polegadas. é por isso que eu falei, tem que ter alimentação externa para isso, né, nessa situação. Que o docking já tem, né? O DocStation já te alimenta isso. Porque normalmente quando a gente adquire o DocStation, ele é DocStation de 3,5 polegadas. Mas se existir já um DocStation de 2,5 polegadas, ele vai se limitar aos 5 volts, 12 volts. Exatamente. Agora também não vai entrar, né, no buraquinho. O Emerson Carlos vai fazer live com a gente aqui. O Emerson é o cara dos brinquedos. O Emerson botou nos comentários aqui uma URL aí, viu? Fique e foque no que o Emerson diz aí, que o Emerson ele tem um monte de brinquedo que ele vive comprando aí, que ele sabe como é comprar, sabe as fontes, sabe? Né, o Emerson Carlos aí. Ele botou um link aí para a gente. Vai encerrar a nossa live. E a gente. Welcome to go back. E galera, vamos. Isso. Eu separei um monte de brinquedinho. Eu separei um monte de brinquedinho aqui também. Eu tenho quase. Eu diria que tenho toda a coleção da Hack5 aqui. Mostra aí pra galera. Tudo da Hack5. Tem um monte de coisa aqui. A gente vai mostrar aqui para eles aqui, ó. Aqui, o que eu falei, o Gear é esse aqui, ó. Aqui, ó. É um bloqueador de escrita. É pequenininho, tá vendo? Né? Eu tô vendo já aí que é o 3.0, né? Exatamente. Aí vem a fonte, né, de alimentação. Aí você liga um monte de interface diferente aqui. Aí você faz cópia, ele faz bloqueador de escrita já também. Não é tão rápido, obviamente, como o FR100, né? Mas quebra o maior galho isso aqui. Entendeu? E pelo preço, né? 60. Ele ajuda fazendo data carve, ele faz wipe, ele tem outras funcionalidades também. Exatamente. Mas é um negócio de 4 mil, então não é o primeiro brinquedo que tu vai comprar, né? Não é uma coisa pra gente comprar o primeiro brinquedo. Exatamente, né? Mas é bem legal, bem acessível isso aqui, né? $60, muito barato. Muito bom mesmo, muito bom. Muito bom mesmo. Gostei da dica. Mostra outros brinquedinhos aí, legal. Então, aqui, ó. Quem gosta de Wi-Fi, esse aqui é o Pineapple Tetra, né? Faz a parte de ataque, invasão de redes. Aí você faz um monte de coisa aqui. Faz ataque de man in the middle, faz ataque de rede espião, faz invasão de rede, quebra de senha, tem um monte de coisa. E da Hack5 também, né? Sei que o Pineapple ele é um dos primeiros a surgir para principalmente fazer a P-Fake, né? Isso, exatamente. Aí tem um monte de situação. Aí tem a interface para fazer também parte de USB, que tem a faixa de modo monitor e modo promíscuo também, de monitoramento da rede, né? Cadê o que eu tinha separado aqui? Sim, a parte de rede também, né? Que a gente tinha separado aqui. Se eu quero fazer algum tipo de monitoramento de rede, vamos começar do mais básico, né? Tem esse wiretap aqui, que ele tem... Você liga
a entrada da rede por um lado e continua do outro, e aí eu faço uma sangria do sinal para poder fazer o monitoramento do que está passando. Ele é um elemento passivo, né? E eu tenho que ter um computador do lado para fazer a conexão. Então, essa é uma outra forma de fazer. É? Né? Ele fica em modo bridge na rede mesmo coletando, né? Isso, e aí ele fica coletando tudo. Mas se eu quero fazer um implante na rede, né? Aí tem um produtinho da Hack5 que é sensacional, que é esse aqui, né? Chama-se Packet Squirrel. Esse projetinho. Eu coloco aqui, ele tem também entrada rejeto dos dois lados, eu coloco ele no meio de onde eu quero monitorar. Aqui, ó, ele tem uma entrada USB, aqui. Aí eu pego um USB, coloco aqui no USB, coloco ele lá, ligo e deixo ele lá, guardando. Ele fica capturando os pacotes todos o que passa, guarda aqui no backup, depois eu levo isso aqui para o laboratório e analiso o backup aqui. Ele é perigoso, mas ele com a mochila é mais perigoso ainda. A minha mochilinha aqui de maldades está cheia de coisa aqui. Né? Pessoal que, não sei se... Pessoal... Divulga o folder das luvas da próxima semana. Eu devo divulgar de hoje para amanhã. A galera tá falando aí e tal, então de hoje para amanhã. Eu fechei hoje a galera. Na verdade, já tem galera que a gente está fechando para daqui a 2 semanas já, entendeu? Era para ser 1 semana só de forense, mas já está virando 3. Deixa eu mostrar aqui uma situação que eu achei, assim, eu não achei o meu que deve estar dentro de uma mochila minha aqui qualquer. Eu botei aqui na tela, não sei se todo mundo vai conseguir ver, deixa eu ver se vai conseguir botar aqui. Esse camarada aqui, chama-se Shark Jack. Ele é da Hack5 também. Eu só não achei o meu que está em alguma mochila minha aqui de perícia, né, nessa situação. Mas o que ele faz? Ele parece um pendrive, né? Desse tamanho assim, parece um pendrive. Só que no lado do USB, ele tem um RJ45. Para que ele serve? Você pega ele e você tem uma rede cabeada. Você pluga ele numa saída RJ45 qualquer da rede e ele faz o mapeamento da rede toda. Ele faz um scan da rede inteira, aí você tira ele, pluga no computador e ele te dá o mapa de toda a rede. Como se fosse um Nmap, só que autônomo. Você coloca lá, ele mapeia toda a rede. Isso aí também é muito legal, né, nessa questão. O Paulinho aqui faz uma pergunta interessante. Marcos, fala sobre o preço cobrado nas perícias. Muito bem. Fala aí, Gilberto. Bom, depende muito da complexidade. Na verdade, eu analiso, obviamente, que tempo é uma coisa importante, né, para você fazer essa questão. A outra coisa é o tamanho da responsabilidade que você tem, dependendo do tipo de análise que você vai fazer para isso. E a dificuldade, obviamente, que tem a ver com o tempo nessa situação. Então, assim, não tem um preço padrão. Na verdade, depende muito. Off, né? Tem o piso da Pecoff lá, né? Que em R$40, se não me engano agora. Isso mais aí, exatamente. Tem lá mais de 300. Quando você dá uma olhada lá como é que está aqui no artigo aqui publicado, honorários. Você vai lá no honorário, tem uma justificativa técnica para a cobrança do valor e o piso desses honorários lá ficou em 300 e alguma coisa. 330, certo? R$30 o piso. O piso. Perguntaram ali Só que não existe nenhuma perícia por menos de 20 horas, porque entre coleta, análise e elaboração de laudo, mesmo que seja uma coisa mais trivial do mundo, também tem um piso de hora que é 20 horas. Entendeu? Então, piso de valor com piso de hora, você já está falando aí mais de R$6.000 em uma perícia que pode levar um dia no máximo, um caso bem simples, bem trivial. Há valores astronômicos, que realmente existem perícias no Brasil que ultrapassam a ordem do 1 milhão. Né, em perícias em banco e tal. Então, temos colegas na Pecoff que às vezes atuam em perícias desse nível aí, certo? Eu não se surpreendo. Né? Então, perguntaram ali... região do Brasil, uma perícia de R$40.000, R$50.000 e por aí vai. Diz aí, Gilberto. Eles perguntaram ali sobre o preço do Shark Jack. Ele custa $60, R$59,99, lá no site da Hack5. O problema é que a Hack5 não manda para o Brasil. Então você tem que, ou você compra lá, ou tem alguém lá, você compra, manda entregar no endereço da pessoa e a pessoa manda para você aqui. E a Hack5 não tem representante.
não tem representante O no... Emerson tem uns bizu aí que eu vou conversar com ele. Ele vai Isso, aqui de umas empresas que fazem isso. Elas compram, ou seja, eu compro isso, nos Estados Unidos mandando para o endereço americano e a empresa manda para a gente. Tem um isso, interfaceador aí nessa história. Tem... isso aí, Ih, rapaz, agora eu exatamente. tô com medo demais. O Alexandre Pinheiro, velho, disse que tem uns brinquedinhos desses também. Já tinha medo do Alexandre, mas nem agora. Alexandre é um dos Quem diretores. não viu, quem não, eu acho que não sei se viu que o pessoal, eu mostrei logo no começo da segunda live aqui, esse é o bloqueador que eu tinha comentado lá, chama Cool Gear, é um bloqueador de escrita que vende na Amazon $60 lá. Né? Vem a fonte, vem uma série de cabos também, e é muito tranquilo, assim. Ele, como eu falei, ele não tão rápido quanto o FR100, mas ele quebra um bom galho para você fazer a leitura, né, de HDs e tudo mais. É bem legal. Né? Fernando Nessa Nunes aqui situação. é uma das perguntas legais aqui, viu? Também. Aí todas as perguntas até agora foram espetaculares. O Fernando ele começa a ficar cortando perguntas mais hardcore. Assim. Mas isso aqui está bem tranquilo aqui também, né? Na análise de um EXIF, qual a margem de erro em metros do GPS em linha reta? Depende, porque GPS, o erro também é variável, né? Depende do lugar que você está, né? Tem locais que é mais preciso, locais que é menos preciso, né? Então, depende da quantidade de satélites que o GPS está capturando naquele momento, né? A precisão aumenta, diminui também em relação a isso. Então, é bem difícil você ter uma ideia exata, precisa de qual é o erro naquele local. Né? Assim, primeiro que teu celular está aqui e o cara que está coletando aquele dado está a 36 quilômetros de distância de você. Não é verdade? Já começa assim. E aí, entre você e o cara que vai coletar esses dados, existe uma enormidade de variáveis e fenômenos naturais. Naturalmente, já vem a própria refração da atmosfera, né? Não sei se eu estou sendo muito louco no que eu estou dizendo. Então, assim, nunca vai ser extremamente preciso. O que acontece quando você pega um Waze da vida, ele combina uma série de variáveis para te colocar o mais próximo possível do ponto onde você está. Então, assim, se você está num campo aberto e um céu maravilhoso, lindo, sabe assim, uma coisa maravilhosa, você tem um nível muito mais exato de conseguir chegar a você. Quando a gente compra, às vezes tem áreas que a gente vai atuar, que não é nem da área da computação, que você compra um GPS profissional. Só um hardware Isso. que não tem outra função na vida, a não ser coordenada geográfica, ele é um carinha de R$ 5.000, sabe? Esses carinhas vão te dar uma precisão, se eu não me engano, de 30 metros, mais ou menos isso. Às vezes um pouco mais preciso, às vezes um pouco menos preciso. O cara não faz mais nada na vida, a não ser guardar a coordenada geográfica. Entendeu? Então, quando eu tenho uma coordenada geográfica, eu vou dizer de forma bem subjetiva. Quando eu tenho uma coordenada geográfica, eu indico que eu tenho uma precisão, um raio de 100 metros, eu considero muito boa a minha análise. Porque eu estou falando porque é o seguinte, uma coisa é o cara pegar foto. Quando eu pego a câmera para tirar foto aqui, aí eu paro, dou uma olhada, não tá bom, não tá legal, e a câmera tá ligada. Enquanto a câmera está ligada, ela está ajustando as coordenadas geográficas. Aí é que eu vou conseguir meus 20 metros, meus 30 metros de boa, às vezes até um pouco menos, depende da sorte que eu tiver. Mas você abre, pá, tira a foto e morreu, não teve tempo de calibrar o GPS que tem dentro do teu celular com muita perfeição. Entendeu? Então, vamos pegar uma coordenada aí de 50 metros, de 30 metros, é muito boa a qualidade. O que você acha, Gilberto? Acho que é exatamente. Basicamente, a precisão do GPS é a quantidade de satélites que ele está captando, né? Ele tem, no mínimo, 4, ele tem que ir lá. Aí, acima de 4, ele já vai cada vez melhorando mais a performance, ou a precisão. E também a questão do local. A precisão não é igual do GPS em todos os locais do mapa. Né? Tem locais que têm um pouco maior precisão, um pouco menos a precisão. Então, isso
Isso varia, né? E do próprio chip de GPS também, né? Tem GPS que são melhores que outros, nesse caso. Legal. Mais alguma pergunta? Tem mais pergunta aqui. Bom, tem esse aqui Como também, hackear só mostrando. o WhatsApp? Não tem. Na verdade, o que acontece? Vamos lá. Não tem, deixa eu explicar a minha resposta de não tem. O WhatsApp, ele limpa, como o Facebook também, ele limpa todos os metadados da foto e vídeo. Então, você tem uma foto que tem os metadados, são aquelas informações de câmera, número de série, origem e tudo mais. Isso está na foto original. Quando você manda a foto pelo WhatsApp, acontece duas coisas. Primeiro, ele limpa os metadados zerados, a foto fica esterilizada. E segundo, ele reduz muito a resolução da foto. Você pode ver que uma foto de uma câmera hoje dá em torno de 5 mega, mais ou menos. 4, 5 mega. Uma foto que você bateu com a sua câmera. Quando se transforma pelo WhatsApp, ela chega do outro lado em torno de K. 400K, 300K, 500K. Então, ou seja, a resolução piora muito e ele esteriliza as fotos. Como é que você não perde? Se você manda a foto como arquivo, aí os metadados são preservados. Então, essa é uma outra situação. Facebook é a mesma coisa. Como é que eu rastreio, né? Aí você tem a opção de rastrear pelo hash. O WhatsApp, bom, eles dizem que não tem acesso às nossas mensagens. Eu duvido muito, mas vamos continuar nessa linha. Supondo que eles realmente não têm acesso às nossas mensagens, mas eles têm acesso ao hash das fotos. Então, se eu mando uma foto para uma pessoa, ele não sabe que foto que é, mas ele sabe que um arquivo com aquele hash foi transferido do meu celular para uma outra pessoa. Então, judicialmente, eu consigo ter o rastreamento dessa foto, né, por onde ele saiu até onde ela chegou, né? Tanto que você consegue, no WhatsApp hoje, solicitar a remoção de um certo conteúdo baseado no hash, né? Você diz para o WhatsApp, lá judicialmente, ó, essa foto é um nude, é uma pornô de vingança, é alguma coisa, e eu quero que você remova essa informação. E aí ele consegue fazer isso. Mas pelo hash, basicamente. Não sei se fui... João Paulo aqui, ele deu uma contribuição aqui. Ele diz assim, amigo, 30 metros de precisão qualquer celular tem. Existem satélites que atingem precisão de centímetros. É verdade isso. Realmente, quando existe uma precisão muito maior. Eu me lembro de, se eu não me engano, de um tempo atrás, uma bomba que conseguiram construir uma bomba que conseguia 30 centímetros de precisão e tal. Entendeu? Então, assim, existe uma precisão maior. O que eu falo são as condições que possam vir a Isso. dificultar isso, entendeu? Então, diante das condições que eu possa vir a dificultar, existem vários casos, vários casos. Por exemplo, teve um dos casos mais engraçados de perícia que eu já vi participar na minha vida, foi um caso em Recife, de um acidente de trânsito, né? Um sujeito veio na contramão e bateu com o outro. Aí trocaram cartões e o cabo que estava errado, na audiência, disse que a batida não foi ali, foi em outra rua do lado. Quando ele me manda a foto por e-mail, não pelo WhatsApp, porque o Gilberto me falou, existe uma subscreve as metadados intrínsecos da imagem. Então, quando manda para mim por e-mail, eu fiz uma análise pericial, verifiquei as coordenadas geográficas na foto, e aí foi muito fácil e muito preciso exatamente onde aconteceu o acidente. Assim, foi na rua, deu na rua com alguns metros de distância. Mas isso eu considero uma situação muito boa, que não é todo dia que a gente encontra. O que eu estou querendo dizer é que até 100 metros eu considero satisfatório, né? Porque muitas vezes a coordenada geográfica, no caso de uma foto, o cara abre, tira e fecha, né? Assim, aquilo ali, isso é muito rápido. Às vezes não tem essa precisão tão boa. Aí você casa com outras informações, acaba sendo uma prova circunstancial. Mas eu sei que realmente tem alguns GPS profissionais que chegam à ordem, eu não sei se de centímetros, eu não sei de centímetros, não é minha área. Mas poucos metros, com certeza. 1,5 m, 2 metros, 3 metros, eu não sei. Mas existem condições que tem que favorecer isso também, né?
O Jader está dando uma ideia aqui, era bom uma live só com equipamentos forenses. Boa, vamos fazer depois. Boa. Eu falava que captura a interferência de cabo HDMI e mostra a imagem na tela. Na verdade, isso aí tem uma técnica que faz isso. Você não é só HDMI. Na verdade, você consegue... Estou tentando lembrar o efeito, mas assim, todo monitor ele emite ondas eletromagnéticas por causa do refresh da tela. Se você tiver um sintonizador que capta aquela frequência específica, você consegue fazer a captura dessa informação e remontar, né, num outro monitor exatamente a imagem do que você está vendo no outro monitor nessa situação. Mas aí é bem perto nesse caso, né? É bem perto. Mas o Hack5 tem uma solução, uma caixinha que você coloca, igual eu mostrei lá do Packet Squirrel, que você coloca faz um man in the middle numa rede cabeada, né? O Hack5 tem um equipamento que você faz o man in the middle no cabo HDMI. E depois você vai via Wi-Fi e consegue conectar nesse equipamento e você vê tudo que o cara está vendo no HDMI. Né? Então, ou seja, a Hack5 tem uma solução dessa. Eu me lembro de uma coisa antiga que existia, que era em cima do conector DIN. Tu se lembra qual o nome? Tu se lembra que conector é esse que eu estou falando? Sim. DIN é conector de teclado e mouse. Aquele lá que tinha. Tinha conector de... O mouse era o RS-232, na verdade. Eu nunca vi mouse. Não. Era RS-232. E depois surgiu o Mini DIN, que era o padrão PS2. Isso. Aí depois surgiu o USB. É óbvio que eu estou dizendo isso porque eu li no livro de história, que eu sou da época do USB, não sou da época do DIN. Né? O DIN tá bom. Né? Existe uma vulnerabilidade no DIN, cara, que é o conector do DIN com a interface da placa, ele ligada. Cada tecla que você digitava, ele vazava radiofrequência. Aí a galera ficava, se não me engano, no máximo 5 metros, você tinha que ser da sala do lado, com uma antena absurdamente grande, capturando essa radiofrequência que vazava da placa-mãe. E aí ele conseguia remontar cada sinal de radiofrequência dessa que vazava, porque isso era uma vulnerabilidade mesmo, ele remontava essa informação, ou seja, virava um keylog wireless. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, mas antes deixa eu só responder uma pergunta que passou aqui. O site é hak5.org, Hack5. HAK5, número 5.org. É o site lá das maldades toda lá. Tem um outro site também, já que estamos falando de maldade, tem outro site também que eu comprei um monte de coisa de lá, que chama-se Hacker Warehouse. É um outro site também que vende um monte desses negócios de maldade também, que eu comprei um monte de coisa deles também lá. Por isso. Mas falando dessa questão de keylogger de teclado, né, do DIN, o primeiro teste aberto de urnas eletrônicas, né, um dos atacantes, esse é exatamente o site aí, um dos atacantes lá que fez a simulação, fez um ataque exatamente a esse, porque o teclado que o mesário digita, que está conectado, aquele teclado pequenininho, que o mesário digita o número lá do título de leitor, que o cabo que liga até a urna eletrônica é um cabo que tem um conector mini DIN. E aí o ataque foi exatamente esse, de tentar, via uma captura de ondas eletromagnéticas, ler o que o teclado estava digitando lá, o que o mesário estava digitando. Exatamente esse foi o ataque que o cara fez. E conseguiu. Teve êxito. Exatamente. É o primeiro teste aberto. Acho que tem uns 4 anos isso já. 4, 5, até mais. Acho que são 6 anos. Olha aí, ideias antigas sendo colocadas em prática atualmente. Exatamente. Michel Becauro. Então, judicialmente, a foto é removida pelo hash, renovando-a também na galeria de celulares das pessoas que têm essa mídia na foto? Não, ele perguntou removendo. Ele não remove da galeria. O que ele impede é a propagação dessas fotos. Ele remove, a galeria continua. Removendo? Da galeria não tem como.
Judicialmente, ele não vai no seu celular e remover ele. Inclusive, se você só mudar o hash, você fazer qualquer alteração mínima que for na foto, Isso aí. aí você consegue uma. É para você entender como é que funciona isso aí, no final das contas, é o seguinte: você manda lá para uma empresa chamada Facebook, que é dona do WhatsApp, e diz assim: WhatsApp, sabe esse hash? Não deixa ninguém mais mandar nada por ele. Então, ele bloqueia aquele hash. Quando tu tá no teu celular em casa, que tu vai upar aquela foto no WhatsApp, o WhatsApp manda mensagem para ti pedindo que ela entre num compartilhamento do WhatsApp. Não é isso, O Gilberto? Marcos, deixa eu contar um caso aqui. Agora já tem bastante tempo, eu posso falar que não tem mais segredo de justiça, não tem problema mais. Vocês lembram do aplicativo chamado Secret? Um aplicativo Secret. que tinha aqui, que você conseguia comentar as outras pessoas sem se identificar. Né? O aplicativo tem uns... Eu lembro. Isso. Né? Esse aplicativo foi proibido no Brasil. Né? Quem Por fez a quê? perícia, porque eles estavam coletando os dados das pessoas lá. Né? Ele falava que não coletava, mas eles coletavam os dados e podia até vazar os dados dessa situação. Quem fez a perícia desse aplicativo fui eu. Né? Que tipo de dados Oi? eles coletavam? Que tipo de Tudo. dados? Todos os dados da pessoa. Coletavam tudo, eles falavam que não coletavam, que era tudo segredo, que era anônimo, completamente anônimo, mas não era. Né? Quem fez a perícia desse aplicativo fui eu, para o Ministério Público aqui do Estado, que foi quem entrou na justiça contra eles. Né? Esse caso deu repercussão internacional, porque as pessoas a gente não sabe, mas existe uma função chamada Kill Switch, que é uma função que o Google tem e o Apple tem também, nas lojas deles, que eles conseguem apagar um aplicativo que você baixou. Chama-se Kill Switch. A Apple tem isso e o Android tem isso também. E eu sugeri ao promotor aqui que colocasse isso no processo, que obrigasse a Apple e o Google para remover os aplicativos das pessoas, das lojas que estavam, dos computadores das pessoas, dos celulares das pessoas. Cara, isso deu a maior repercussão. Eu tenho matéria da Austrália, da Inglaterra, da França, falando desse processo aqui, que agora eu posso falar que agora não é mais segredo de justiça, mas eu que fui o perito que fiz a análise desse Legal. aplicativo lá. Foi deferido isso? Ou seja, Foi removido? proibido. Não, eles voltaram atrás, né? Suspenderam e aí tiraram o aplicativo do ar. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, não tem mais. Esse aplicativo sumiu, não tem mais aqui. Mas na época deu maior confusão. Foi um processo assim de repercussão internacional aqui. Ou seja, você que gosta do Secret e do nada ele desapareceu e não funciona mais, tá aí o culpado por tudo isso. Olha. Eu não. Foi o promotor lá. Mande uma cartinha lá pro endereço do Gilberto Sudré agradecendo esse benefício que ele trouxe. Não, então quer dizer que o Switch ele não foi colocado em prática, né? Ele não removeu o Não dado. foi colocado em prática. Isso. Mas os caras, assim, a surpresa foi da Apple e do Google de alguém solicitar isso. Eles acharam que ninguém sabia disso, desse Kill Switch, né? Ninguém achava que ninguém sabia disso. Quando o promotor colocou isso no processo, os caras ficaram malucos. Os caras, assim, ficaram desesperados na época. Foi engraçado na época lá. RCP Digital diz assim, rapaz, isso foi coisa do Júlio Della Flora, né? Ou ele deve estar relacionando aquela história da coleta Do HDMI, exatamente. É. O Júlio fez uma live ontem, acho que ontem, mostrando essa situação lá. Aí foi muito da bom. coleta. Foi, Bom. acho que foi anteontem, ontem, que ele fez uma live mostrando exatamente essa questão de captura da onda eletromagnética do HDMI, né, para isso. Mas aí tá bem pertinho, né, porque a emanação é bem fraca. Então você tem que ter ou uma antena muito grande, muito sensível, ou muito próximo do cabo lá. Esse equipamento da Hack5, você coloca, ele é uma antena Wi-Fi. Então você conecta nele via Wi-Fi, tem um alcance do Wi-Fi, né? E você vê o que o cara está vendo na tela à distância, né? É distante do equipamento principal. Jader está perguntando, você fez engenharia reversa para esse caso? Ele deve relacionar-se ao caso do... Foi isso, caso exatamente. A gente analisou o aplicativo, analisei a documentação do aplicativo também, né? E a engenharia do aplicativo, a engenharia reversa do aplicativo também. Engenharia reversa. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. É bom quando a gente consegue, porque a gente pode divulgar esse tipo de caso. Assim. Tem
Tem casos de gente famosa aí que eu atuei, que a gente não pode ficar nem, ele não pode falar nada, né? A gente hoje a gente tá na É, era do arroba, né? Agora tem casos que eu não posso falar, que eu não posso falar. Tem, tem o Júlio de La Fora, trazer ele aqui, vou trazê-lo para cá, vamos conversar com o Isso, Júlio aqui. legal. Já mando até uma mensagem aqui para ele aqui. Tá? Hoje eu passei o dia conversando com ele, inclusive pelo WhatsApp. Cara, aí tá na onda do arroba agora, né? Então, assim, você troca todo tipo de serviço ou produto por arroba. Perito não dá para fazer isso. Não tem como fazer arroba, sabe, dos casos. Geralmente é caso de segredo de justiça. Às vezes, quando a gente atua na área de segurança, beleza. Dá para dar uma publicidade um pouco maior, às vezes. Às vezes eu costumo não fazer isso. Mas, mas na área de forense é muito complicado. É muito complicado mesmo, entendeu? Mesmo, porque não dá. Tem coleta de dados base de calor, tem o Gabriel Pato, que descobriu uma falha no Facebook de live. Olha que legal. Júlio lá fora é o cara. Olha aí. Quem sabe daqui a 2 semanas já o Júlio aqui com a gente, né? Isso aí, legal, legal. Mandando até se traz o Júlio aqui, Marcos. Tá certo, velho. Então vou trazer o Júlio aqui, né? Espero que ele queira vir, que ele é um amigo mesmo, não é me acusar. Onde ele obteve informações sobre a existência do Kill Switch. Isso é informação privilegiada, olha aí, geral. É isso aí, exatamente. Foram os documentos que eu achei aí. Interessante essa questão de radiação. A Andrei Silva já consegui ouvir a conversas telefônicas fixas dos vizinhos por uma antena espião, deve ser uma antena espinho de peixe, sim. É uma TV antiga, Isso. sempre Toshiba, de tubo. Eu não sou dessa época, não, Andrei. Não sei o que é isso que você está falando. Tubo de raios catódicos? Nunca ouvi falar. Pode isso, Arnaldo? Qual foi o caso mais difícil que vocês já trabalharam? Juliana Bravó, sério, sei lá. Velho, me diz aí, Gilberto, qual é o caso mais difícil do que já trabalhou? Mantendo o segredo de justiça, obviamente. Cara, eu não posso falar. Assim, eu posso falar o seguinte: foi um caso de um. Concreto, sem remeter aos autores, entendeu? A complexidade se deu por que motivo? Foi uma invasão assim, foi uma quebra de sigilo de um juiz que eles fizeram. Assim, o atacante basicamente levou assim, pegou todas as informações, invadiu o celular e tudo mais. E aí tem uma coisa interessante. Esse caso, né, especificamente, tem uma coisa que me chamou muita atenção. A vítima, né, tava desconfiada de que ele estava sendo monitorado, né, uma série de situações. Aí descobrimos, né, que estava sendo monitorado mesmo e tal. Só que uma coisa que, assim, me chamou extremamente a atenção é o seguinte: eu fazendo análise do celular dele, era um Android, Samsung. Você desligava o celular e o celular continuava mandando mensagens para a rede. Ou seja, o que aconteceu? O malware, você desligava o celular, ele mostrava a tela como se estivesse desligando mesmo. Fazia todo o processo, aquela telinha, a opção, você clica, desliga, e ele ficava com a tela desligada, morria, né? O celular, como se estivesse realmente morto o celular. Só que ele continuava conectado na rede, mandando áudio e vídeo para a rede. Né? Então, esse foi um caso, assim, para mim foi muito curioso. Até descobrir essa situação monitorando tudo, né? Monitorando todas as comunicações. Eu tenho os monitoramentos aqui, tem tudo. Isso. Basicamente, o que eu fiz, eu tenho uma rede aqui do laboratório ela é monitorada. Então, tudo que passa por ela, eu monitoro lá a rede em si. Então, eu fiz o celular conectar nessa rede, que é a rede que eu tenho controle dela, e monitorava tudo que acontecia. Então, quando eu desligava o aparelho, o celular continuava mandando mensagem para fora, né? Então, foi Velho, bem curioso isso. já um dos casos mais complexos assim que eu atuei é o seguinte: é uma empresa que presta um tipo de serviço onde existem empresas
que contratam essa empresa para prestar o serviço. Ok? E aí, um dado vazou. E esse dado, ele tanto pode ter vazado na empresa que contrata, como a empresa contratada para prestar aquele serviço. Ok? Beleza? E aí o que acontece? Essa empresa que é prestadora de serviço, que atua com dados de terceiros, ela me contratou para descobrir como é que aquela informação vazou, quem foi que vazou aquilo. Primeira coisa que eu observei é que o dado estava num servidor que 1.300 pessoas poderiam ter acesso àquela informação. Já começa aí o problema. Entendeu? Aí a segunda questão é que, e aí assim, já que eu tenho aí meu escopo de investigação, tá 1.300 pessoas, eu tive que reduzir esse escopo de alguma forma. Então eu fiz uma investigação quanto à culpabilidade, a vontade de vazar aquela informação. E aí eu peguei algumas pessoas mais estratégicas da empresa que sabem exatamente por que aquela informação seria útil vazar. E aí, investigando essas pessoas, eu descobri que o gestor máximo de tecnologia da informação e comunicação da empresa, ele tinha uma namorada, que a namorada dele tinha uma amiga, que a amiga montou uma empresa concorrente. Aí eu peguei e cheguei, pelo menos, no universo onde a pessoa tinha alguém interessado no vazamento daquela informação. Só que aí vem o segundo maior desafio meu. Essa pessoa, por acaso, ela naturalmente já tinha acesso a todas essas informações que poderiam ter sido vazadas. Então, se você faz uma análise natural, é difícil você encontrar uma atitude daquela pessoa que seja errônea, para poder ter a prova. Só que essa pessoa, por acaso, foi quem me contratou. Então, eu comecei a buscar todos os vestígios de antiforense para chegar nele. Entendeu? Porque como ele tinha bastante conhecimento técnico, então é baseado nisso que eu falei assim, ok, será que a pessoa utilizou alguns mecanismos antiforense? Então, eu fui montando o meu caminho em cima disso para chegar nele. Isso levou um bocado de tempo. Acho que a forma mais genérica que eu consegui explicar esse caso sem ter que dedurar é uma empresa grande, nacional e tal. Então, mas é isso. Teve esse caso que foi realmente um pouco complexo demais. Um outro muito parecido também foi do mesmo jeito. Quem me contratou foi o CIO da empresa. E o CIO ele já me contratou dizendo, Marcos, é o seguinte, ó, tá aqui, descobrimos onde se deu o vazamento, foi do computador do diretor, já fez a nossa equipe de segurança de informação, já fizemos uma análise prévia, então já encontramos quem foi que fez, foi fulano de tal e tudo, que é só que você validasse. E o cara me entrega o HD, que eles bem fizeram a coleta, tudo bonitinho, quando eu vou analisar, tudo estava perfeito, tudo. Tipo, o vazamento do arquivo se deu no dia 20. E a data de criação desse arquivo, né, ele passou a existir no dia 5. Ok? Dia 5. E dia 20 foi quando foi divulgada essa informação, por e-mail. Alguém criou um e-mail lá, fake, lá e divulgou para todo mundo. Então, esse vazamento, isso. Então, quando você verifica, o arquivo é exatamente o mesmo. O arquivo é exatamente o mesmo. Quando eu analiso o HD do suspeito, o suspeito, ele realmente ele tinha aquele arquivo lá naquela máquina com aquele hash gerado, era um relatório gerado naquela data, era tudo perfeito, sabe? Perfeito mesmo. Só tinha um único problema. Nesse caso que ninguém imagina, o arquivo que está na máquina do cara tem o mesmo hash do arquivo de e-mail. Só que não poderia ter o mesmo hash. Porque era uma planilha XLS, X, e dentro dela tinha uma fórmula dinâmica. Então, toda vez que você abre a planilha, o hash muda.
Ou seja, naturalmente, a gente sempre está acostumado a falar que o dado ele está íntegro, ele é íntegro porque o hash é aquele mesmo. No caso desse caso, assim, a planilha, se o hash fosse o mesmo, não poderia ser o mesmo arquivo. Por quê? Porque o cara que divulgou por e-mail aquela informação, ele abriu o arquivo, copiou as informações e colocou no corpo de e-mail. Mesmo que você só abra o arquivo e feche, sem salvar, sem fazer nada, o hash muda. Então era impossível esse arquivo que encontrei na máquina do cara ser o arquivo que foi enviado por e-mail. Porque os dois tinham o mesmo hash e não poderia ter. Entendeu? Ou seja, ele foi plantado a prova lá e foi feito um monte de estrutura para poder fazer o perito crer que foi feito assim. Ele cometeu um vacilozinho na MFT, sabe? Esse caso foi muito engraçado, eu até me diverti, porque quando eu peguei a evidência, que eu fui analisar, eu já cheguei numa conclusão de como é que o cara plantou o arquivo lá, para poder fazer crer isso. Eu até compartilhei com alguns amigos peritos que o Gilberto conhece aí. Esse cara me dá tua opinião sobre o que tu acha isso. Esse cara, velho, faz sentido isso, faz, vai acontecer assim, assim, assado. Isso é verdade, é possível. Pois é, entendeu? E o que entregou foi o hash. Se fosse de repente um arquivo que naturalmente o hash não muda, era capaz de eu ter engolido essa. Foi um trabalho de me enganar que foi muito bem feito. Só que aí, exatamente por ter sido muito bem feito, foi que eu matei que foi alguém de TI. E aí cheguei aí no cara da TI aí como culpado. Entendeu? Boa. Wagner, qual foi o caso mais hilário ou engraçado que vocês trabalharam? Que pode contar, é claro. Zé Gilberto. Pô, tem que pensar aqui, Hilário. Cara, Assim, eu acabo. Uma vez eu fui cumprir um mandado de buscar apreensão com a Polícia Federal na Casa do Cabo. A gente acordou cedo lá para arrombar a casa do Cabo lá para cumprir. Era um processo trabalhista, por isso a Justiça Federal, por isso a Polícia Federal e eu perito ad hoc, né, perito judicial nomeado. E eu estava atrás de arquivos que tinham sido roubados de uma empresa, né, que o objeto era esse. Quando eu cheguei lá, eu encontrei os arquivos na mesa, tudo impresso. Aí eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Porque primeiro eu fiquei feliz porque eu já encontrei, que realmente o cara é culpado mesmo. E em seguida eu fiquei triste porque eu fiquei imaginando, pô, bicho, você é um perito que desvendei em cima de um papel, não, vou ter que ir atrás. Só que a parte engraçada foi que em seguida já chegou o advogado do Caba, né? Todo cheio de pose, e aí eu comecei a debochar e disse, ó, isso aqui, ó, vai dar um trabalho grande para ti, mas não cobrar mais os honorários. Eu fiquei, na verdade, foi brincando, não façam isso. Eu acho que essa parte, eu acho que foi um caso cômico que eu me lembro, assim. cômico eu não me lembro nenhum assim. Teve casos de ameaça física, isso já aconteceu algumas vezes já, de ameaça física, né? Você vai fazer perícia no local, tem que ir com um policial, e aí o Ameaça. investigado. Sim, sim. Teve um caso, não dá para contar exatamente a origem, mas assim, teve um caso que eu fui fazer uma perícia num certo local, era uma eleição, eu fui fazer a perícia das urnas. Fui contratado por uma das chapas para fazer a perícia daquelas urnas lá na eleição. Fiz a perícia. No dia seguinte à perícia, daí eu fui lá, e, assim, tinha outros peritos das outras chapas também. No dia seguinte à perícia que eu tinha, presencial que eu fui fazer, o meu site começou a sofrer uma série, normalmente a gente recebe, né? Mas começou a sofrer muitos ataques, né? Muitos ataques. E eu monitorando todo o site, não consegui fazer nada, o cara tá chutando senha, basicamente, né? Do site. E eu monitorando, né? E aí, assim, primeiro dia, segundo dia, assim, o cara chutando senhas completamente aleatórias. A partir do quarto dia, ele começou a usar nomes de pessoas da minha família como tentativa de senha. Ou seja, o atacante, ele fez um stalking
minhas redes sociais, né, viu, né, e aí começou a usar esses nomes das pessoas como tentativa de senha, né? Obviamente que não conseguiu, né? E aí a perícia foi feita um mês antes das eleições, né? E aí o engraçado, se pode dizer que é engraçado, no dia seguinte à eleição, os ataques pararam, né, para isso. E aí, assim, agora vou falar para quem está entrando, ou quem está nessa área também. Assim, um cuidado que a gente tem que ter, assim, quando eu comecei a ver que o cara tinha feito um stalk da minha vida, o que eu fiz foi chamei toda a família, né, senta na mesa aqui, assim, está acontecendo isso, assim, assim, assado. Ninguém aceita pessoas que não conhecem, cuidado com conversa, cuidado com não sei o quê, ou seja, aí você tem que expor para todo mundo da família ficar esperto nessa situação, né? É isso. Eu sou muito discreto. Eu tenho uma esposa, né? Pouca gente sabe disso. Acho que o entrega é quando levanta a mão aqui assim, né? E aí, só que eu tenho uma vida bem discreta, por vários motivos. Primeiro que aqui eu sou figura, entre aspas, pública, né? Esse conceito eu sou, na verdade, eu na minha vida particular, nenhuma forma de entretenimento meu está associado à computação. Eu não sou um cara que gosta de jogar, não sou um cara que gosta de internet. Por incrível que pareça, eu sou um cara que a minha alegria é estar offline. Eu gosto de viajar e ir para um lugar que não pega internet. Quando eu estou querendo relaxar, eu sou um cara assim. Então, para mim, tecnologia é trabalho. Desde os 11 anos é com isso que eu trabalho. Adoro meu trabalho e só. A minha vida digital ela é bem mais reservada, assim, tá? E isso porque tem motivos. Teve uma vez que, há muito tempo atrás, eu e a mulher, a gente, numa empolgação, a gente acabou postando uma foto nossa, o que me alegraria muito fazer isso, sem menor problema, mas que aí, tipo, na semana seguinte, eu peguei um caso contra um deputado, que o deputado era conhecido por crimes de pistolagem. E eu adoro pegar esses casos, assim, sabe? Assim, eu adoro pegar esses casos contra os caras que são poderosos, assim. Eu não vou valor fazer isso. Às vezes nem como, só pela diversão de ferrar com quem não presta. Eu tenho esse problema. E aí, assim, na mesma hora que ela disse, tira minhas fotos, tá? Beleza. Né? Porque existe um certo perigo. Eu nunca fui ameaçado, não direto, nunca pessoalmente nunca aconteceu. Eu não sei se é por causa do meu quase 1,90 m e orelhas de lutador de jiu-jitsu, né? Uma vez que eu comprei um mandado de buscar apreensão lá com 2 policiais federais e o oficial de justiça olhou para mim, olhou para os policiais federais e disse, mas é o seguinte, se der merda aqui eu me escondo atrás do perito, que era o cara maior que tinha lá Eu não sei se é por causa disso, mas é obviamente que eu acho que quando a gente é muito ético, porque você foi contratado, isso pode acontecer por uma parte. Então, em tese, a outra parte não interpreta como você sendo um cara imparcial. E aí é natural que aconteça isso. Mas efetivamente eu nunca fui, eu sempre fui muito técnico e geralmente a pessoa não tem raiva do nerd, não. Entendeu? Mas assim, depende da situação, depende do caso, né? É bem. Assim, já atuei em casos de fraude de combustível, que são coisas grandes, né? E aí, assim, é bem tensa a situação. No meu caso, assim, eu sou uma figura, pelo menos aqui no estado, né? Figura pública. Eu tenho um programa de TV toda quarta-feira de manhã, né, no Bom Dia, aqui no Bom Dia Espírito Santo. Então, tem um programa, eu estou na televisão toda quarta-feira de manhã, né? Eu tenho um programa na CBN, né, na quarta de manhã e na sexta de manhã. Então, ou seja, é um programa que dá 60 mil pessoas de audiência, né? Então, ou seja, na rádio, né? Então, ou seja, assim, eu sou uma pessoa pública, assim, felizmente ou infelizmente, eu sou uma pessoa pública que não tem como esconder isso, né? Eu fiz, esse ano, outubro desse ano, eu faço 12 anos de TV. Eu faço 12 anos de rádio, né? Então, ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Fora esse TI perguntou para mim, disse, Marcos, como é que foi plantado o arquivo lá, aquele arquivo que eu falei? Não, o cara pegou, ligou o computador, botou o relógio para o dia 5,
certo? Nem as datas eu estou falando as reais, no caso. Estou tentando esconder o mais possível. Alterou o relógio para o dia 5, ele ligou a máquina, aí baixou o arquivo do e-mail, que teve acesso, e aí ele baixou o arquivo, aí quando ele baixa o arquivo no computador, a data de criação do arquivo passou a ser o dia 5, né? Na NFT registra como dia 5 a data de criação. E aí, como a data de modificação do arquivo da NFT também era dia 5, porque, na verdade, porque a data de modificação, que é a data de última modificação, ele acaba sendo herdado para onde você anda, até que você altera novamente o arquivo. Então, quando você olha, você verifica se esse cara tem uma data de criação e modificação dia 5, então, hipoteticamente, ele foi criado ali. Mas o vacilo do cara em cima desse arquivo é que ele depois alterou o relógio para o dia 20, e aí ele percebeu que esse arquivo não faria sentido existir na pasta download no dia 5. Aí ele moveu para um outro diretório o arquivo. Quando você move para outro diretório no mesmo MFT, ele não vai alterar a data de criação. Mas se você for analisar lá a tabela de alocação de arquivos, você verifica que existe uma mudança, uma mudança no dia 20 daquele dia, daquele arquivo. Então, ele tem uma data de criação do dia 5, data de última modificação no dia 5, tudo parece muito perfeito, mas ele tem uma mudança no dia 20 daquele mês. Né, na NFT. Existe uma alteração na NFT na data do dia 20, naquele arquivo. Então, o que me leva a crer que essa mudança foi o quê? Permissão de arquivo ou de diretório? Ninguém altera a permissão, então é diretório, né? Que houve aquela mudança. Entendeu? Foi um único vacilozinho, mas não um vacilo difícil de observar, porque realmente eu tive que realmente ir atrás, porque eu estava convencido que foi plantado. Né? Eu estava convencido que foi plantado. Se eu tivesse convencido que tinha sido plantado, eu não tinha atrás de buscar essas coisas, né? Não é isso, Gilberto? A gente cairia, né? Se a gente cairia. De hora você sente o cheiro do negócio, né? Tem um feeling aí, né? Que não tem jeito, né? Para identificar imagens enviadas pelo WhatsApp, marcadores de estrutura de arquivos podem ser um bom começo para análise. Não, porque na verdade assim, é porque quando você manda uma imagem para o WhatsApp, passa por um programa e faz um novo encoding, né? Eu até contei muito interessante que eu participei uma vez, que é o seguinte: havia uma imagem divulgada numa empresa, via um grupo de WhatsApp, vários WhatsApp, que ninguém sabia de onde que surgiu aquela imagem. Então o cara me contatou: Marcos, é o seguinte, ó, alguém pegou dentro da empresa, tirou um print de uma conversa. Eu tenho um print do celular de uma conversa, pegou aquele print e divulgou na empresa. Entendeu? E aí alguém me contratou e disse: Marcos, quem foi que fez esse print? Ao primeiro momento, parece impossível descobrir quem é, concorda? Não tem nenhum metadado que vai me indicar isso aí. Mas quando aquele dia que você está com muita vontade de fazer uma coisa, você começa a despertar a criatividade. Eu já percebi que o print era do celular Android. Okay? Quando você tira um print da tela, a tua tela vai ser printada gerando uma tela com a resolução da sua tela. Faz sentido? Você tem dimensões semelhantes à sua tela. E aí o que acontece? Tem um sitezinho lá que você verifica, tem um site na internet, eu posso até me lembrar, ver as anotações de mostrar para a galera depois, que mostra todos os tamanhos de tela de todos os Androids que existem no mundo. Fabricante, marca, modelo, todos os tamanhos de tela. Minha tela é tantos pixels por tantos pixels, né? A dimensão da tela. Aí, de posse disso, eu fiz um cruzamento e, se eu não me engano, tinha uns 20 modelos, eu não me recordo mais ou menos, dividiam de uns 20 modelos, um número pequeno, um número substancialmente pequeno. Existiam poucos modelos de celulares que tinham exatamente aquela resolução de tela. Entendeu? Então, eu saí do universo de 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra, eu caí aí para quem tivesse um dos 20 modelos de aparelho.
né? Nem agora exatamente quantos modelos. Dentro deles, a maioria desses modelos já não estava mais em uso. Dentro da empresa, existiam 2 ou 3 pessoas que tinham modelos compatíveis do aparelho. E só uma dessas pessoas tinha motivação para aquilo. Entendeu como é que aconteceu? E o que dedurou foi a resolução da tela. Nesse negócio de conversa de chat, é importante observar que tem aplicativos hoje que já geram uma conversa do WhatsApp perfeitamente igual ao do WhatsApp, né? Então, assim, cuidado com essa quem for pegar uma perícia, né, de WhatsApp tem essa situação também, porque ou você vê a conversa no aplicativo exatamente, porque a imagem em si hoje é uma evidência muito frágil, né? Entendeu? Por exemplo, um caso que eu peguei aqui e eu desqualifiquei a prova, eu era assistente técnico da defesa. E aí eu achei até uma coisa completamente absurda, que é a acusação, né, levou, né, anexou no processo uma ata notarial de uma conversa de WhatsApp. Uma conversa longa, assim, devia ter uns 40 prints, né? Mas o tabelião fez a ata notarial em cima das imagens, do print screen das imagens. O tabelião não fez a ata notarial sobre efetivamente a conversa olhando no celular. Assim, Sim. meu camarada, peraí, né? Assim você força a amizade, né? Eu boto Assim, aí você força a amizade, né? Aí eu desqualifiquei a prova, acabou. Acabou o processo. Não tinha processo, né? eu vou elencar aqui uma última pergunta, que a gente já está chegando nas 2 horas da nossa Pô, o papo tá sexta. bom. O papo O está papo tá muito legal, bom. participando muito aqui. Juliana perguntou aqui como é que faria uma perícia em DDoS. Em DOS, na verdade, ela falou DOS, porque se a gente faz esse DOS para DDoS. DOS é uma É delícia. isso. Se tem a DOS é que, origem, acabou, né? DDoS é que lascou, né? Mas diz Aí, aí. aí é tenso. Não, basicamente, se for DOS, você tem que fazer um rastreamento do IP de volta. O problema é se o cara está usando o IP de fora, aí complica um pouco de você fazer o rastreamento da efetiva origem da situação, né? Para O isso. DDoS é distribuído, Juliano. Então, são vários O DDoS, IPs. exatamente. Um Isso. IP só. DDoS eu tenho vários IPs. Aí o que dá para fazer? Eu posso pegar, elencar vários IPs, pegar aí 2, 3 IPs desses que me interessem, aí eu analiso, aí eu já imagino que ele tem um parasitazinho na máquina do cara lá, tem um bot, Isso aí. Isso. tem uma máquina do cara. Aí eu posso ir até a máquina do cara e chegar na máquina do cara, eu vou tentar analisar qual é o IP que está mandando o comando para ele. Aí eu vou Uhum. encontrar o server O, lá onde é o, está é o hospedado. command control lá, né? O servidor de controle, né? Pública na Moldova, entendeu? Hospedado lá. Hoje Aí, já encontrei um cara vacilão que hospedam aqui nos Estados Unidos, entendeu? então, você falou de um caso. É Ah, um caso curioso, gozado, eu me lembrei de um caso aqui, né? Criaram uma página falsa, né, para uma menina aqui, e aí me chamou para fazer a perícia para saber quem tinha feito, né? A perícia, a criação da página falsa. A gente rastreou os IPs, pedimos autorização ao Facebook, e aí o Facebook entregou né, os IPs todos, a gente rastreou os IPs e deu num provedor lá do Texas. Aí eu falei, caramba, do Texas. Como é que eu vou rastrear agora o cara? O cara deve ter tido uma conta, abriu uma conta lá nesse provedor do Texas. E aí me deu o estalo de perguntar para ela, falou assim, olha aqui, você conhece alguém que mora no Texas? Você tem alguma pessoa que mora no Texas? Ela parou, olhou para mim e falou assim, meu ex-namorado está morando no Texas. é. Não, eu me lembrei, só que eu me lembrei um agora, eu até Entendeu? comentei ontem.
Acho que foi ontem que eu comentei na conversa, não sei se foi ontem com o Cido, ou se foi ontem de ontem com o Lau, eu comentei essa, que eu achei muito engraçado. O cara estava cometendo fraude no WhatsApp, aí eu fui aplicar o golpezinho de mandar aquele linkzinho que o cara clica, eu pego o link. Isso, dá o reverso, isso. Eu fui conversar com ele, eu cheguei para ele me fazendo passar como vítima também. Velho, quando ele me viu, que eu fui assim, não sei o que, não sei, eu fui dar uma de doido para ele clicar no meu link, e quando ele me viu, ele começou a rir, ele começou a rir. Ele, Max Monteiro, rapaz, sou seu fã. Vou clicar nem com a porra. Eu disse, porra, velho, que merda. Esse foi um caso engraçado. O outro foi parecido com isso aí. Eu estava investigando também um caso. E aí eu entrei na empresa e disse, olha, eu tenho que ir na TI de vocês e ter acesso aos servidores, mas ninguém pode saber o que eu estou fazendo, porque pode ser alguém de TI que tenha cometido isso. Então tem que ser muito segredo isso. Aí pronto, os caras fizeram toda uma mega produção, fingindo que eu era uma pessoa que ia lá fazer um trabalho de segurança da informação, que foi quando eu entrei na TI, 100% do pessoal da TI tinha sido aluno meu. 100. 100. Devia ter umas 30 pessoas lá que tinham sido aluno meu. 100. Professor, é perícia? É, professor? Deixa eu ver. Entendeu? Esse foi o problema. Gilberto, a gente só tem 59 segundos agora para se despedir. Esse é o meu problema aqui. Eu sou professor há 14 anos. Metade ou mais da metade dos profissionais de TI aqui foram meus alunos. Mas obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigado a quem assistiu a gente aí. Foi excelente papo. Estou à disposição aí. Tem meus contatos, tem meu Instagram aí também. Procure Gilberto Sudré nas redes sociais aí. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez. Vamos ter mais papo, Gilberto. Muitíssimo obrigado, cara. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado quem assistiu a gente. É muito legal, né? 2 horas que pareceram 2 minutos. Foi bom, muito bom. Obrigado. Valeu. Um abraço, até mais. Abraço, até mais.